Paramos aqui, né? Isso aí. Lembram, então? Vamos lá? Olha só, estávamos vendo, né, de novo, recapitulando essa partezinha, né? A diferença, então, entre DNA e RNA, ok? Então, a gente viu que o DNA, né, ele apresenta, olha só, esta extremidade, olha a fórmula molecular, tá? C5H10O4. Isso que a gente chama de uma pentose, tá? Porque vai apresentar 5 carbonos, ok? Ó, tem 1, 2, 3, 4 e o outro está aqui, ó, 5. Tá? Aqui nessas extremidades nós temos um OH, um hidrogênio. Essa é a característica da pentose. Agora, olha o que vai aparecer. Vai aparecer agora a ribose, a outra pentose, agora do RNA. Tá? Quando a gente fala do RNA, olha lá, ó, aqui, ó, olha o efeito aqui embaixo. Ó, tá? Então, ao invés de ter aqui toda a estrutura molecular, ela é basicamente idêntica, exceção desta extremidade aqui desse carbono, onde a gente terá, ao invés de um hidrogênio, teremos uma hidroxila, um OH, como vocês quiserem. Olha a forma, C5H10O5. Olha a fórmula anterior, C5H10O4. A gente tem um oxigênio a menos. Tá? Aqui a gente vai ter um oxigênio a mais. É só isso que muda, né, na estrutura dessa molécula. Então, é uma molécula importante. É um açúcar, lembram? Nós temos duas funções dos açúcares básicos, né? Então, a função de energia, principal fonte energética, assim como também alguns açúcares podem ser estruturais, como a pentose e a ribose, tá? E aqui, ó, a fórmula, então, as bases nitrogenadas que a gente vai ter na ribose, ou seja, no RNA, a gente tem adenina, citosina, guanina e uracila, tá? No DNA, a pentose do tipo desoxirribose. Então, fórmula C5H10O4, que justamente não tem aquela hidroxila, só tem o hidrogênio. E as bases nitrogenadas, adenina que liga com citosina e guanina que liga com timina. Tá? Isso que nós tínhamos visto lá no finalzinho da nossa última aula. E a gente entra, né, naquela partezinha mais, vamos dizer assim, mais funcional, não tão estrutural. Tá? Alguma coisa disso aí, pode escrever, tá? Me cobra lá daqui a 3 semanas. Tá? Alguma coisa vai aparecer, ok? Isso aí tu pode ter certeza que alguma coisa vai aparecer de DNA e RNA, tá? O que? Não sei, mas vai aparecer alguma coisa, tá? Então isso tem que ficar bem legal aí para ti, faz um resuminho aí nessas últimas semanas aí que estão faltando, tá? Então olha lá, ó. DNA. É o meio material que armazena informações biológicas. Então, armazena de que forma? Armazena na sequência, né? Sequência de bases nitrogenadas, que são sequências que codificam uma proteína, que a gente chama de genes, tá? Então, os genes são expressos através da síntese proteica, ok? Então, a gente pode chamar de bases nitrogenadas ou ainda de nucleotídeos. Nucleotídeos, lembra, é toda aquela estrutura. Ácido fosfórico, né? A pentose e a base nitrogenada. Então, a molécula de DNA é usada para molde da formação do RNA. A gente já tinha visto, né? Um DNA, a partir desse DNA, sequência, né, a ser codificada, a gente forma um RNA mensageiro, e aí depois vai formar aquele RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos específicos, né, para as trincas ou códons específicos lá do RNA mensageiro. Bom, o nome desse processo, né, na formação desse RNA, a partir de uma sequência, não de todo o DNA, é a partir de um pedaço, daquele gene específico, tá? A gente chama de replicação, tá? Então, o que é a replicação? É a formação de um RNA a partir de um DNA. Mas de todo o DNA, Elton? Não, apenas de uma parte, daquela parte específica que o nosso material genético quer expressar. Por exemplo, o gene da insulina. Então, vai ser só aquela sequência, aquele gene ativo da insulina, que será expresso e que será replicado na forma de RNA mensageiro, tá? Esse RNA mensageiro vai ser enviado lá para o citoplasma e a partir desse citoplasma, então, ele vai encontrar os ribossomos
e sintetizar a proteína, tá? Com auxílio de outros 2 RNAs, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é o RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, assim como o RNA transportador, tá? Bom, então, ó, o RNA mensageiro formado contém informação que determina a sequência de aminoácidos da proteína, tá? Então, ó, corresponde, então, a apenas 5% total de RNA da célula. Então, os outros, aí o resto dos RNAs, os restos do RNA serão RNAs transportadores, tá? E os RNAs ribossômicos, tá? Então, ó, atua transportando a informação genética. Olha só, atua transportando. Mas isso não é função do RNA transportador? Então, porque ele vai levar a mensagem. O transportador é aquele que vai encontrar o aminoácido, vai pegar, vamos dizer assim, vai abraçar aquele aminoácido, vai agarrar aquele aminoácido e vai levar até o ribossomo para que seja colocado na ordem específica, de acordo com esse código, de acordo com essa mensagem. Claro isso para vocês? Sim ou não? Fala comigo. Beleza. Beleza. Vamos indo. Então, ó, depois o que nós temos? Um outro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, tá? Ou RNA Rzinho. O Rzinho vai, né? Pode aparecer até antes, tá? Os livros aqui no Brasil, eles vêm trazendo com R, com M na frente, com R na frente e com T na frente. Não muda nada, tá? É simplesmente isso para demonstrar que é o ribossômico, que é o transportador ou que é o mensageiro. Ó, componente estrutural dos ribossomos, aí corresponde até 80% do RNA da célula. Nós lemos 85, sobrou 15, né, para os transportadores, tá? Então, olha só, o RNA transportador transporta o aminoácido até os ribossomos, a menor molécula dos 3 tipos de RNA, tá ligado de forma específica a cada um dos 20 aminoácidos encontrados nas proteínas, e corresponde a 15% do total, tá? Então, vamos lá. O RNA mensageiro leva a mensagem do DNA para o citoplasma, ou seja, para os ribossomos. O RNA ribossômico faz parte, né, da formação do ribossomo. E o RNA transportador é aquele que caça, que procura os aminoácidos no citoplasma e os leva até a ordem da proteína, tá? Bom, então, ó, molécula de DNA é usada como molde para a formação do RNA. Isso é o RNA mensageiro. Mas isso só ocorre em alguns trechos, tá? Que a gente estava conversando. A maioria das vezes codifica a proteína chamada de gene, pois há genes que formarão moléculas de RNA transportadores e RNAs ribossômicos. Então, além dos genes das características dos humanos, nós temos genes, ou seja, pedaços do nosso material genético que são específicos para formar esses RNAs, porque não pensa que isso aí caiu, né, do céu, dentro da célula. Então, o RNA transportador e o RNA ribossômico também são formados a partir do DNA, tá? Então, não pensa que ele se formou do nada, ele se formou a partir do DNA, de outros trechos, que não aqueles que, por exemplo, codificam uma característica naquela espécie. Por exemplo, como eu citei anteriormente, da insulina. Então, é de uma outra parte do nosso material genético que ele vai fazer, então, essa síntese, tá? Bom, o que a gente tem aqui, ó? Uma vez só que o RNA mensageiro contém informação que determina a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, como é que ocorre, né, essa situação? Então, presta atenção aí, ó. Ele vai passar esse sozinho, ó. Tá? Então, olha lá, ó. Então, aí tem uma fita de DNA, tá? Tem um gene promotor, tem um gene que é aonde termina, tá? Então, ó, nessa sequência aí da chave, o que está acontecendo? Na sequência da chave, está te dizendo que aí tem um gene. Vamos de novo. Vamos supor que fosse a insulina. Então, ó, região promotora indica o início, né? Onde vai iniciar a enzima para iniciar a transcrição, ou seja, a formação daquele RNA mensageiro. Existe lá um código lá no final, também vai dizer assim, ó, aqui termina a sequência. Então, a sequência, ela é aqui, ó, aqui no meio, tá? Então, aqui inicia, então a leitura começa a partir daqui. Vamos supor que fosse adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina. Tá vendo? Aqui apenas dá o sinal, ó, a partir daqui em diante, um gene.
sempre terá genes promotores e genes de, né, finalização, tá? Aqui tem o gene de final. O que acontece? Vai acontecendo aí, ó, a helicase, lembra da enzima? A helicase, eu me lembro que vocês anotaram lá no iniciozinho do ano. Então, a helicase vai fazer a abertura, né, dessas fitas, das fitas moldes do DNA. Não esquece que é só de um lado do DNA que nós temos o código, tá? Ó, então, quebra as ligações de hidrogênio entre as duas cadeias. Beleza. O que acontece? Aí a RNA polimerase, por que a RNA polimerase? Porque ela vai sintetizar uma fita de RNA. Se liga, reconhece o gene promotor, aquele de iniciação, e aí ela vai, ó, fazendo a leitura e vai colocando, olha lá, ó, as bases na sequência. Ok? E aí o que acontece? Quando chega naquele gene, né, de finalização, o que vai acontecer? Ela se desprende. E aí a gente tem uma nova fita de RNA mensageiro. Percebam, ó, que não tem timina, né, e que tem uracila. Assim como naquela fita molde não tem uracila, tem timina. Se você soubesse o trabalho que deu para fazer isso aí, com essa animação, mas eu falei que ia ficar melhor para vocês enxergarem, né? Falei, tinha prometido. Ok? Tranquilo até aqui? Hein? Fala comigo. Fala que eu discuto. Beleza. Olha. Caiu. Tá, sem problema. Vamos lá, então. Seguindo aqui, então, ó. Na sequência, o que vai acontecer? Ó, DNA formado. Vai se reestabelecer o quê? A fita de DNA, né? Porque o DNA não pode ficar bagunçado lá, aberto. Então, naquela região, então se reestabelece, né, as pontes de hidrogênio, as ligações, agora por uma outra enzima chamada DNA ligase. A DNA que liga. Liga o quê? Liga um lado do outro da fita. Não esquece, ó, aqui eu coloquei, olha só, um lado, ó, adenina com timina, 2 bases, citosina com guanina, sempre 3 bases, e assim por diante. Ó, pode ver, A com T, T com A, sempre 2. C com G e G com C, sempre 3, porque são 3 pontes de hidrogênio. Tá? Que é a nova fita de RNA mensageiro, que agora vai ser enviada para o citoplasma para encontrar os ribossomos, para sintetizar a proteína, o código lá, né, que ela tem ali. Olha só, uma outra nomenclatura que aparece, tá? Então, que é o que é exons e introns, nós também conversamos lá no início do ano, tá? A gente inclusive chamou de eucromatina, tá? E heterocromatina, ok? Então, olha lá, ó. Olha o que acontece, tá? Os exons são as sequências de genes, tá? São as sequências de genes que codificam alguma coisa. Os introns são aqueles que não codificam nada. Lembra? Tem uma parte, a grande parte do DNA não tem código de nada, tá? E se não tem código de nada, não servem para fazer a ligação. E aí, por ventura, pode acontecer que o DNA precise fazer isso aí, né? Ou, por exemplo, fazer a retirada ou a dobra, né? É como se tu dobrasse e ele faz a leitura somente daquilo que é necessário ler. Então, são essas partes chamadas de exons, o eucromatina, a parte que tem leitura, a parte capaz de codificar uma determinada característica, tá? Então, ó, exons, sequência que codifica uma proteína, sequência que nada codifica, tá? No momento que eu removo, eu não, né? O DNA remove os introns, tá? Então, splice, né? É um estrangulamento desse DNA, ele não corta, tá? Não pensa que ele cortou isso aí. A gente coloca assim, na verdade ele forma como se fosse uma bolsinha, né? E aí ele faz a leitura somente daquilo que é necessário, tá? Tradução, então, né? Então a tradução nada mais é que agora a transformação daquela sequência, daquele RNA mensageiro em proteína, tá? Então, ó, nome dado ao processo biológico na qual a sequência nucleotídica, o RNA mensageiro, utilizada para ordenar a síntese polipeptídica, ou seja, de um peptídeo. Ó, um códon, o trinca, lembra sempre assim, códon ou trinca. Códon quer dizer código, tá? Então, ó, corresponde a uma sequência de 3 nucleotídeos, ok? Nas moléculas de DNA e RNA, tá? Bom, o qual define o aminoácido específico a ser adicionado, ok? Então, ó, se é RNA e é tradução, então a gente não vai ter timina. Eu estou falando de RNA mensageiro passando para RNA transportador, tá?
então eu não tenho timina. Só posso ter essas bases aqui, A, U, T, G. Tá? Depois, na sequência, ó, o código genético, as 4 bases, A, U, C, G, reunidas em 3, formam 64 códons distintos. Ou seja, são 64 combinações. Isso aí poderia cair na análise combinatória na matemática. E já caiu, tá? Não dessa forma, mas caiu mais lá na PA e na PG. Tá? Podem, por exemplo, agora assim, ó, tem 4, né? Tem 4 bases nitrogenadas que elas podem se organizar de qualquer maneira, frente ou atrás, e isso muda a característica. É aquela história, né? Tu joga na urna, tira da urna, joga na urna. Eu, pelo menos, aprendi análise combinatória dessa forma. Dessa forma e sem fórmula. Tá? Eu nunca utilizei fórmula para fazer análise combinatória. E aqui seria uma possibilidade. Então, se tu pegar, por exemplo, essas 4 aí, tu vai ver que elas dariam 64, de 3 em 3. E, então, 64 combinações diferentes, tá? Ó, 61 corresponde aos 20 aminoácidos. Ok? Olha só, 61 corresponde a aminoácido. Então, tem 3 que não correspondem a absolutamente nada. Ó. Aminoácidos entram na constituição de proteínas. Os 3 restantes indicam o final da informação genética. Ou seja, aquele código de terminação, tá? Aonde termina o código. Claro isso, tá? Então, tem 61 combinações que vão codificar aminoácidos, mesmo que repita, não interessa agora aqui, depois vai aparecer um quadro aí que vocês vão ver, tá? Mas, por exemplo, a gente vai ter também 3 que vão ser códigos que assim terminou, tá? Que é de stop. Não sei se vocês viram semana passada eu postei um cara andando na moto, ou foi lá na minha página ou no meu Instagram ali normal. Por exemplo, um cara andando de moto e tinha assim 3 trincas, né? 3 trincas, A, U, G, eu acho que era, não me lembro. E aí, por exemplo, era representando o quê? Representando assim, ó, pare, né? Não bata lá no motoqueiro, etc, etc. Era uma piadinha, tá? Olha só, essas são as combinações. Não te assusta se apareceu uma tabela dessas aí na tua prova. Inclusive, essa tabela é para te ajudar. Tá? Então, tu vai pegar o primeiro aminoácido, que está aqui, o segundo aminoácido, que está em amarelo, o terceiro aminoácido, que está em rosa. Aminoácido não, desculpa, tá? Vai pegar a base que está aqui, a base que está aqui e a base que está aqui. Vai juntar. Vai pegar aqui, ó, qual é o primeiro lá? Vai colocar U. Claro que tu não precisa decorar, tá? Mas eles podem te dar a base e te pedir a sequência. Qual é a sequência? Eles podem te dar a proteína, pode pedir para tu fazer a transcrição, tradução, e te dar a tabela aqui. Aí tu só tem que estar atento se a tabela está em RNA ou em DNA. Ela também pode vir em DNA, tá? Então toma cuidado, só isso. Então essas combinações aqui podem mudar. Beleza? Mesmo que mude, chegasse aonde tinha que chegar, tá? Fizesse lá tudo bonitinho, fizesse a transcrição, a tradução, e aí tu vai procurar na tabela. E aí eles vão te perguntar assim, ó, qual é a sequência de aminoácidos a partir dessa, sei lá, desse gene aí que eles te deram. Bom, vamos supor que tu tem um CUC, um ACC. Então, o CUC seria leucina, o ACC seria troponina e o AAC seria aspargina. Aí tu vai colocar, vai procurar a questão lá, vai marcar a resposta correta, tá? Então, olha aqui os 3 aqueles que a gente conversou, ó. É o GA, tá? O AA e o AG, que são os de stop, né? Que são aqueles de pare, tá? Tranquilo? Não vão se perder para utilizar isso aí na prova. Vestibular é mais comum, tá? Mas eu não duvido que apareça esse ano no Enem. Não duvido mesmo. Tá? Porque já veio, mas veio no Enem, assim, tipo 2008, assim, 2007, por aí, 2006. Então é um Enem mais antigão. Então é possível de parecer, porque é uma questão bem interpretativa, né? Que é trabalhosa, né? Então eles podem te exigir alguma coisa aí. Bom, aqui então, ó, vamos lá, mais rápido. Então, aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem, então, alanina, o que ela forma, né? Ó, a maioria dos aminoácidos podem ser codificados por mais de um códon, dizemos que o código é genético e é degenerado. Cuidado com isso, tá? Que isso vem nas questões teóricas de DNA, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, alanina, arginina, aspargina, né?
e cisteína, glutamina, vou ver outra aqui que eu me lembro, histidina, leucina, lisina, polina, fenilalanina, acerina, triptofano, equivalina. Então, ó, stop. Então, olha só, deixa eu ver, exceção da metionina e da triponina, são codificados apenas por uma trinca, todos os outros, olha, podem ser codificados por mais de um códon, mais de uma trinca, tá? É isso que está se referindo, assim, isso que é um código degenerado. Então, ele não é específico, tem uma trinca específica para cada aminoácido. Não, olha aqui a leucina, por exemplo, ó, quantidade, são 6, aqui também na arginina também, na serina também, então tem alguns que vão ter uma grande quantidade, tá? Então, esses aminoácidos aí vão ser codificados por mais de uma combinação, com exceção desses dois que tu não precisa decorar, mas para tu entender o que é um código degenerado, tá? É ele codificar mais de um, ou seja, ele não é específico, tá? Ele tem combinações que podem variar, ou mais de uma trinca podem codificar um mesmo aminoácido. Isso é muito importante, tá? Aqui então tá o nome aqui da só, né? Vou botar aqui para vocês o nome desses aminoácidos, tá? Mas também não vem muito ao caso. Ó, um gene, a sequência de bases de uma das cadeias de DNA é transcrita na forma de uma molécula de RNA. A gente já conversou. Que, por sua vez, será traduzida em uma cadeia polipeptídica. Da trinca de base RNA. Beleza. Então, olha lá. Ó. Partimos de um DNA, ok? Nós temos, então, a cadeia molde, tá? Vai sintetizar o RNA mensageiro. Foi sintetizado. Então, ó, pode ver, ó. ACC, percebe? Ó, aqui tem timina. Tem timina é DNA. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o complemento aquele de RNA, que é uma fita simples, tá? Somente desse código. Vê que tá tudo de 3 em 3, ó. Fincas ou códons. Com A ligar com U, C com G, C com G, beleza. O que a gente cansou de fazer lá nos exercícios, nos exemplos. Uma cadeia molde de RNA. Esse aqui é chamado de RNA mensageiro. Agora, o que seria aqui o contrário, né? O que seria aqui o contrário, ou seja, o RNA transportador? Aqui teria o quê? Um A, aqui teria um C, aqui teria um C. Aqui teria 3 As. Adenina, adenina, adenina. Aqui teria 3 Cs. C, C, C. Aqui teria um A, aqui teria um C, aqui teria um U. Tá? Então, aí eu tenho o triptofano, deixa eu ver aqui. Mesma coisa. Ó, vamos de novo. Vou voltar. Aí. Ó, vamos lá. Então, o que vai aparecer agora é a transcrição. Olha lá. Então, imagina que tem um DNA. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Primeira fita de DNA. Okay? Vou tirar o gene. Aí o gene de DNA. Tá? Para conseguir a transcrição, primeiro que se forma RNA transportador. Desculpa, RNA mensageiro. Tá? Só que aqui o que ele fez? Ele subentendeu. Tá? Ele suprimiu aqui nessa animação. Suprimiu nessa animação o quê? O RNA transportador, que estaria aqui. Esse aqui é o mensageiro. Ó, cadeia de RNA molde. Se é molde, é aquele que leva a mensagem do DNA. Tá? Então, esse aqui, em rosinha, é o RNA mensageiro. O que está faltando que ele suprimiu aí nessa animação? Tá? Faltando o RNA transportador, tá? Que estaria aqui, ó. Estaria ligando ao triptofano. Seria ACC, seria AAA, seria CCC, seria ACU. Tá? Então tá aqui, ele já colocou direto, não tem problema. Tá? Não tem problema. Aí o que ele foi formando? Ó, essa trinca aqui, que codificava um RNA transportador, lá o RNA transportador vai trazer o triptofano, porque isso aqui é a abreviatura do triptofano.
Esse aqui é fenilalanina. Esse aqui é a glicina. Esse aqui é a serina. Tá? E tu pode ver, ó, os aminoácidos foram se ligando, aminoácido, com aminoácido, com aminoácido, com aminoácido, através de ligação peptídica, tá? E essa ligação peptídica aí, né? Ela fez o quê? Ela formou, então, esse peptídeo aqui, essa proteína pequena aqui, nesse caso aqui, com 4 aminoácidos. Tudo ainda? Tranquilo? Ou não? Só ficou faltando ali o que normalmente a gente faz, né? É o DNA, fita molde, o RNA mensageiro e o RNA transportador, tá? Que ele colocou direto os aminoácidos, só isso, tá? Vamos lá, adiante. Ó, então, o RNA transportador transporta a metionina e inicia a tradução gênica que encaixa um local do ribossomo chamado de sítio P, tá? Peptidil. RNA transportador tem um anticódon, olha o que eu tinha comentado, ó. Um anticódon, tá? Se liga ao códon RNA M, A, U, G. Então, vamos ver agora na animação como é que fica, ó, Isadora. Eu acho que vai entender. Aqui, vamos supor que é um código, ó, tá? E RNA é mensageiro. Dependente do que a gente viu anteriormente. Ah, a sequência está ao contrário, está diferente. Claro, porque agora é outro código, tá? Olha, ó, subunidade maior e subunidade menor do ribossomo. Olha o que vai acontecer agora, na sequência. Olha lá, ó. Vendo? Então, ó, A, U, G, tá? Nós temos o quê? U, A, C. Tá? C, G, G, A, U. Aqui tá errado, tá? Não é A, U, mas tudo bem. Agora, depois eu ajeito aqui. Ô, Tá? Elton, Fala. o que que é essa bola na frente? Que eu não Essa consigo bola enxergar. na frente é o ribossomo. Ah, tá. Eu achei que era do slide. Não, aqui só tá trocado o código, tá? Que depois eu arrumo, tá? Só para vocês, para depois não dizer que tá errado o negócio. Aqui, então, é o primeiro. Aqui seria, então, ó, tá trocado aqui, tá? Não tem problema. Vamos lá. O que nos interessa é o processo, tá? Então, isso é o ribossomo, ó. E esses aqui de cima, esse aqui de cima, ó, sítio P, esses verdinhos, ó, vou voltar. Esse aqui que tá aqui e esse aqui que tá aqui são RNA transportadores, porque, olha só, ele tá ligado ao aminoácido. Esse aqui é o RNA mensageiro. Esse aqui menorzinho é o RNA ribossômico. Agora vai aparecer os três: transportador, o mensageiro e o ribossômico, que forma a subunidade menor. Olha lá. Aí a gente vai ter o quê? Ó? Sequência agora, ele vai deslizar sobre esse RNA. Olha lá, ó. Deslizou. Tá? Olha lá. Agora tá certinho. Fez a ligação peptídica, olha lá, ele vai deslizando, né? Ó, de novo. Ó. E vai se desprendendo aqueles que já fizeram, já trouxeram o aminoácido, ó, saída do RNA transportador, tá? E aí ele vai embora, ó lá, ó. Saiu, vai para o próximo, continua o deslocamento. E ele vai. Tá? Esse aqui é um código stop, de novo, né? Tu não precisa saber isso aqui de cabeça, mas são aqueles três. Então, ó, após o deslocamento, o ribossomo, finalmente chega o códon de stop. Isso ocorre o sítio A ocupado por uma proteína denominada fator de liberação, que é esse FL aqui. Tá? Tranquilo aqui esse processo ou não? Ficar tranquilo. Tá?
Fala comigo. Ah, ninguém vai falar? Tá. Então, ó, depois desse fator ligar ao códon, aminoácido anterior, dissocia do complexo ribossômico. Olha lá, se desfaz, se separa, tá? Olha lá, a proteína é formada, então aqui está o peptídeo, né, formado, a metionina, a arginina e que eu acho que é isoleucina, alanina e leucina, tá? Nós temos o fim da tradução, porque nós temos a proteína pronta. De que forma isso vai atuar no nosso corpo vai depender, pode ser uma enzima, pode ser, por exemplo, a formação de ossos, né, o colágeno dos ossos, dos tecidos conjuntivos, pode ser a actina e miosina de um músculo, e né, pode ser uma infinidade de coisas que a gente tem no nosso corpo que são expressas através das nossas características gênicas pela tradução, tá? Aqui, né, só para lembrar o que é um polirribossomo. Então, um polirribossomo é quando, olha só, nós temos vários ribossomos sintetizando a mesma proteína. Então, eles vão fazer o mesmo processo que a gente viu anteriormente, só que de um único RNA mensageiro. Não precisa de um RNA mensageiro, um ribossomo, para sintetizar uma proteína. Vamos supor que tu precisa de uma grande quantidade. Vamos lá, o colágeno, tá? Lá na nossa derme, na pele. Beleza. Tu precisa de grande quantidade de colágeno, tá? Aí o que acontece? Ao invés de formar um RNA mensageiro para sintetizar uma molécula de colágeno, então o que acontece? Esses ribossomos se associam, ficam do lado um do outro, né? Formam um polirribossomo, tá? E esse polirribossomo ele vai sintetizar diversas moléculas juntas de um único RNA mensageiro. Então eles vão fazendo aquela passagem ali, né? Aquele deslocamento ali lateral e sintetizando as proteínas, né, em grande quantidade. Olha só, aqui uma microfotografia, microscópio eletrônico, mostrando essa síntese. Então, essas partezinhas aqui mais gordinhas ou mais escurinhas são os ribossomos. E essas estruturas aqui que parecem, sei lá, umas linhazinhas ou sei lá, alguma coisa ali que vai, né, se desprendendo, tá? São as proteínas sendo formadas, tá? Então, olha só, aqui, então, é um polirribossomo. Então, isso serve para formar grandes quantidades, tá? Da mesma proteína através de um único RNA mensageiro. Tranquilo? Ficou clara essa parte para vocês? Já é uma baita revisão, hein? Que a gente viu lá no início do ano. Sim ou não? Fala comigo. Tá. Vamos lá. Beleza. Então, olha aí, ó. O que é biotecnologia, né? De uma forma geral. A gente tem... essa é a parte, né? Vamos pensar assim, da genética que mais cai no Enem. Tá? Duvido tu não te deparar aí com no mínimo 2 questões aí no Enem, né? No mínimo, hein? No mínimo, 2 questões, tá? Então, vamos só pegar esse conceito, assim, ele não é tão abrangente, mas eu gosto bastante dele. Então, olha só. Define-se, então, né, o uso de conhecimento sobre os processos biológicos, sobre as propriedades dos seres vivos. Ó, tem a ver com funcionamento, e não um tanto com a estrutura, não um tanto com a anatomia, vamos dizer assim, dos seres vivos, no fim de resolver, né, problemas e criar produtos de utilidade. E essa utilidade, normalmente, é para nós humanos. Tá? Então, isso é biotecnologia. Então, a gente sempre fez isso. Né? A história mostra isso. Lá, por exemplo, quando se fazia fermentação, né? Quando se fazia o vinho, quando se criou o pão no Egito, né? Fermento, essas coisas. Então, a gente já faz isso. Então, por exemplo, a simples utilização de fermento biológico para fazer um pão, para fazer um bolo, é uma questão biotecnológica, entende? Então, ó, a definição ampla de biotecnologia, aí sim, ó, o uso de organismos vivos ou parte deles, ou produtos deles, como, por exemplo, os antibióticos, outra coisa, tá? A produção de bens e serviços. Nessa definição se enquadra um conjunto de atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares de anos.
a produção de alimentos fermentados, pão, vinho, iogurte, cerveja, entre outros. Tá? Por outro lado, a biotecnologia moderna se considera aquela que faz o uso da informação genética, incorporando técnicas de DNA recombinante. Claro, né, conforme a ciência foi avançando, a gente também, né, foi aprimorando isso aí, né? Porque, por exemplo, hoje fazer uma fermentação é algo extremamente simples. Tanto é que eu canso de dizer, né? Eu tenho colegas meus que fazem cerveja artesanal em panela de pressão dentro de casa, tá? E fica boa, por incrível que pareça. Então, são coisas, pessoal, que hoje está muito próximo de nós, entende? Vamos lá, quer ver outra? Todo mundo algum dia, né? Eu acho que já teve esses kefir, né? O iogurte natural, dos bichinhos, aquele do iogurte. Todo mundo já teve. O pai, ou a avó já teve, já criou, né? E aí produzia iogurte, ou produzia, né? Aquelas substâncias lá. Então, isso, querendo ou não, é biotecnológico. Elton, mas não é... Cadê a tecnologia nisso? A tecnologia também está isso. Está utilizando seres vivos, ou produto desses seres vivos, ou vamos dizer assim, do trabalho desses seres vivos, para, né, nos gerar bens, ou, por exemplo, substâncias, ou, sei lá, alguma coisa para nosso benefício. No caso, fazer um pão, fazer um bolo, fazer um iogurte caseiro, e assim por diante, tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui, mais ou menos para a gente entender, né, essas inter-relações. Então, tem a biologia, a engenharia, a química, né? A tecnologia está sempre ligada a tudo, né? Então, a engenharia bioquímica, né, a química industrial, a bioquímica e biologia molecular, obviamente muito utilizada, né, mas tem tudo a ver com química. E aí a gente tem, né, dentro desse contexto, a biotecnologia, tá? A primeira coisa que nós temos aí é falar sobre essas células, que a gente chama de células-tronco, tá? O que são células-tronco, né? São células indiferenciadas, tá? Capazes, então, de se transformar em qualquer outro tipo de célula. Isso é uma característica de células indiferenciadas, tá? Então, veja bem, célula indiferenciada. Agora, por exemplo, aí no teu dedão do pé, tu tem células diferenciadas, ou seja, elas já passaram a ser aquilo que elas nasceram para ser, que é célula do dedão do pé, ponto final, tá? Mas quando tu estava no teu desenvolvimento embrionário, o que aconteceu? Tu teve, então, um processo, né, onde essa célula saiu lá do embriãozinho, ou seja, ela tinha todos os genes ativos, olha só, hein? E ela começou, dependendo do local onde ela ficou no embrião, ela passou, então, a determinar genes se desligarem, vamos dizer assim. E aí tu ficou apenas com aqueles genes ativos de ser dedão do pé. Lá, e aí, então, ela sofreu um processo de diferenciação, que é o que aparece aqui na sequência. Então, olha só, uma célula-tronco tem uma função definida, todos os genes, né, ativados. Aqui eu tenho uma célula já diferenciada que exerce uma função no organismo específica, tá? Então, a parte dos genes inativados e a outra parte ativada. Ou seja, são os genes que estão ativados, aqueles genes fazem com que esta célula aqui seja um neurônio. Isso, ele é um neurônio. Bom, mas então ele tem os outros genes de ser dedão do pé, de ser fígado, de ser pâncreas. Aqui, então, tem a sequência da insulina nesse neurônio. Sim. Por que não produz insulina no cérebro, né, ou nos meus nervos? Justamente está inativado, tá? Que ele sofreu uma diferenciação para possuir genes ligados. Desculpa, genes ligados, tá certo, né? Genes ativados, vamos dizer assim, né? Genes ativados para ser tecido nervoso, assim como do fígado para ser do fígado, assim como do pâncreas para ser do pâncreas, assim como do intestino para ser do intestino. E assim sucessivamente. Tranquilo? Ó, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos, então, uma classificaçãozinha, tá? Onde a gente tem, então, células-tronco embrionárias e células-tronco adultas, tá? Células-tronco embrionárias nós encontramos, de uma forma geral, em 2 lugares. Cigoto, blastocisto, tá? Potentes, aquela que tem capaz de se transformar, né, em qualquer coisa, ou seja, aquela primeira célula que se forma a partir da fecundação. Então, nós temos uma célula totipotente. Então, ela é capaz de se formar em qualquer outra célula do nosso corpo, tá? Ou qualquer estrutura do nosso corpo. Ou qualquer estrutura que tu possa imaginar, somente ela. Bom, depois do blastocisto, então, eu tenho mórula,
blástula. Olha a sequência: fecundação, mórula ou morulação, blástula ou blastulação, tá? Aí eu passo a ter células pluripotentes, ou seja, elas já começam um processo de organização, já começam um processo de diferenciação inicial, é verdade, mas começam, então, a diminuir a capacidade de se transformar em qualquer coisa. Então, elas podem se transformar em qualquer outra célula, menos nos anexos embrionários, por exemplo. Então, ela não pode formar placenta, ela não pode formar cordão umbilical, ela não pode formar, entende? Por quê? Porque elas já vão... Lembra que aí a gente já tem a cavidade da blástula, a gente já começa a formar ectoderme, tá? Depois já começa um processo de invaginação do arquêntero, lembra? E aí eu já tenho a ectoderme e depois a endoderme, tá? E aí a endoderme, ela vai também, né, facilitar, já tem os 2 tecidos embrionários que vão formar tecidos adultos. Então a gente já começa um processo de diferenciação nessas fases aí subsequentes. Bom, e aí depois nós também temos, né, as células tronco adultas, né, quando a gente nasce, por isso que muita gente, né, hoje guarda cordão umbilical em clínicas, né, aquelas com nitrogênio, né, clínicas de reprodução, para que caso, né, o filho tenha algum problema, o cordão umbilical está lá com células tronco adultas, tá? Então, ó, células, né, vamos também ter células nos tecidos, né, capazes de fazer isso. Por exemplo, deixa eu ver. No tecido cartilaginoso nós temos a mesenquimais, então elas têm capacidade de transformar somente tecido cartilaginoso. Os músculos, nós temos as células satélites, que têm capacidade de se formar somente células musculares, né? Isso é multipotente, a qualquer célula muscular. Aí, por exemplo, ó, depois nós vamos ter uma outra classificação que começa a aparecer agora, que não era antes, nós tínhamos somente essas 3 aqui, agora as unipotentes, que elas têm capacidade de se formar só um tipo de célula, tá? Então, só um tipo de célula. Então, por exemplo, se ela nasceu como, vamos lá, pegar na medula óssea. Na medula óssea, tu tem os eritroblastos. Ó, eritros, vermelho, blasto, jovem. Então, aí o que acontece? Eles têm capacidade somente de formar os eritrócitos, que é a hemácia, tá? Que aí lá na medula ele tem núcleo, aí quando é jogado no sangue, jogado não, né? Quando ele entra no sangue para ser ativo ou para ser funcional, e aí ele perde essa capacidade, tá? E aí ele se torna, então, unipotente. Então, os eritrócitos formam uma única célula, tá? São os eritroblastos. Tranquilo? É tranquilo, né? Ó, depois, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos células troncos IPS, né? Ou pluripotentes induzidas. Vou voltar aqui no slide anterior. Pluripotentes. Tá? Já sei o que se trata. O que acontece? Ó? Imagina que eu peguei uma célula da pele, tá? Ó, fiz a inserção de genes para induzir a reprogramação, ok? Cultivei em laboratório, tá? Essa palavra que a gente utiliza, né? A gente cultiva células, tá? Obtenção de células reprogramadas semelhantes às embrionárias. O que eu fiz, então? Na verdade, eu introduzi genes de células pluripotentes em células que são vivas agora. Imagina assim, ó, vamos pegar a Isadora. Estamos perto da Isadora, né? E aí tiramos uma célula somática, ou seja, uma célula com 46 cromossomos. O que a gente faz? Leva para o laboratório. Aí lá a gente isolou do embrião que foi doado lá para a ciência, tá? Sei lá, de um embriãozinho que a mãe e o pai não querem mais, né? E que doaram para a ciência, ok? A gente vai lá, pega os genes que fazem com que uma célula seja pluripotente, capaz de se transformar em quase todas as outras, né, do corpo, e pega aquela célula da Isadora, coloca, cultiva e insere esse gene, tá? Insere esse gene, óbvio que isso não é manual, tá, pessoal? Tem toda uma técnica por trás disso, por isso biotecnologia, tem toda uma técnica, tem toda uma questão de equipamentos, né, bem modernos, tá? Que fazem isso aí especificamente. Manualmente, a gente faz muito pouca coisa, tá? E aí faz isso, introduz dentro da célula da Isadora, e aí a gente reprograma essa célula. A partir de uma célula, agora, né, já tenha sofrido um processo de diferenciação. Olha que legal isso, né? Então, olha lá, ó, células pluripotentes induzidas, então, ó, genes ativos na fase de blástula, tá? Pode-se utilizar, olha só, um vírus utilizado como veículo. Olha aí, ó, a questão das vacinas, né? A gente utilizou um outro vírus
para, por exemplo, colocar o RNA do COVID para que a pessoa produza imunidade contra o COVID. Então, os vírus são utilizados muito, tá? Como vetores. Vai ver que mais adiante eu acho que eles vão aparecer de novo, como vetores. São eles que vão transportar esses genes ativos aí, ou essas características aí que nós queremos introduzir dentro, de repente, de uma célula. Que vírus, Elton? Lembra? Os vírus são específicos. Então, por exemplo, se fosse no pulmão, teria que ser um vírus respiratório. Se fosse, por exemplo, no fígado, teria que ser um vírus, por exemplo, da hepatite. Estou só citando, mas não vai causar a doença, não, porque ele está geneticamente modificado, entende? Então, são essas coisas, assim. Então, a gente tem características, então, são vírus específicos que vão atuar num determinado órgão, num determinado sistema, tá? E daí, depois, ó, o que faz, né, o vírus utilizado como veículo ou como vetor, introduz os genes reprogramando as células epiteliais, tá? E as células se comportam como embrionárias. Essa tecnologia, essa parte é muito legal. É complexa. Não pense que assim, tu chega lá, vou fazer biotecnologia e tal, né, e tu já sai fazendo isso aí, porque é bem complexo, porque tem todo uma série de protocolos, tem todo, né, um tipo de enzimas, são substâncias muito caras. Então, qualquer tipo de pesquisa na área de biotecnologia, tu não pensa assim, eu vou lá fazer na minha aula prática e vou fazer isso. Não, tu não vai. Tu vai precisar de financiamento, tu vai precisar escrever um projeto embasado e esperar que o governo te financie, tá? Bom, clonagem, né? Então, um clone, né? O que é um clone, na verdade? Então, um clone é um indivíduo derivado de outro que possui o mesmo patrimônio genético. Ou seja, né? Olha, veja bem, os mesmos genes, o mesmo genótipo. Não quer dizer que eles expressem, ou seja, não quer dizer que eles tenham o mesmo fenótipo. Quem é que me explica isso? Um clone, veja, um clone, eles têm mesmo genótipo, mas não necessariamente eles têm mesmo fenótipo. Quem consegue me explicar isso aí? Vamos lá. Fala um pouquinho comigo aí, que eu estou cansado de falar já. Alguém? Abre o microfone, fala, escreve. Vamos, Lara. Sim, podem. Por quê? A pergunta é essa, é isso aí. Por quê? Por quê? Lara tá até dormindo. Então, o ambiente não influencia nas características dos indivíduos, no fenótipo? Sim. É o que eu perguntei. Eu adoro. Tipo assim, ó, mesmo tendo genótipos iguais, gêmeos univitelínicos, tá? Aqueles gêmeos idênticos. Vem cá, por que eles podem apresentar características diferentes? Por causa do ambiente. Eu vou lá e faço uma muda. Uma mudinha, corto lá um pedaço lá, sei lá, de uma arruda. Aí levo lá para minha casa e tal, e planto a arruda. Aí, por exemplo, a minha planta cresce para o lado esquerdo, a planta original crescia para o lado direito. Só dando um exemplo, assim, esdrúxulo, tá? Por que elas são assim? Por causa do ambiente. De repente, porque da onde, na minha casa, a iluminação vem de uma outra posição. Então, o ambiente vai influenciar isso, percebe? Então, por isso que mesmo sendo geneticamente iguais, eles podem apresentar características diferentes. Podem. Eu não estou dizendo que vão, tá? Então, olha aqui, ó. Temos o que nós chamamos clonagem natural, tá? Clonagem artificial. Ok? Clonagem natural, né? Também chamada de reprodução. A clonagem natural é aquela que acontece, por exemplo, uma bactéria, né? Um protozoário que faz reprodução assexuada, assim por diante. A clonagem artificial é aquela que a gente diz que é reprodutiva ou terapêutica. Então, existem esses dois tipos aqui que a gente vai ver na sequência. Ó, natural
A reprodução assexuada, né? Pode ser por estáquia, pode ser por fragmentação, pode ser por brotamento, bipação ou divisão simples e assim por diante. Tá? Devido à separação de células do embrião na fase de blastocisto. Então, ó, célula-mãe, duplica o seu material genético, divide em 2 e tchan, né? Pronto aí, 2 células filhas idênticas à célula-mãe. Ou seja, mesma quantidade de cromossomos, mesmas características genéticas. Se vão ter ou não, vai depender do ambiente. Aqui um outro tipo, né? Estáquia, que é as mudas que eu falei para vocês. Então, tu vai lá, corta pedacinhos do galho, olha aqui, ó, aqui brotando, ó, né? Um galinho ali brotando, colocasse numa terrinha ali com nutrientes, com umidade, tudo que ela precisa. Claro que não são todos vegetais que né, conseguem fazer isso, né? Algumas até por folhas conseguem, né? Essas suculentas, tu pega só as folhinhas assim, colocas, ela consegue formar uma nova. Aí tu vai ter o quê? Indivíduos idênticos, tá? Uma doença aqui mataria todos, né? Um vírus aqui ou um fungo atingiria todas, se elas fossem suscetíveis, né? Mataria todas porque são todas iguais, são todas a partir, vamos supor aí, do mesmo galho, dizer assim, tá? Então, se uma é suscetível, todas as outras vão ser suscetíveis, tá? Bom, aqui nós temos a clonagem artificial, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma célula, tá? Glândula mamária da ovelha A. Então, olha lá, ó, a ovelha A doou a célula diploide. A ovelha B doou o óvulo. Olha só, removi o óvulo da ovelha B. Desculpa, o material genético da ovelha B. Haploide, porque se é óvulo, é haploide. E peguei só o DNA, olha lá, ó, só o DNA da ovelha A. Tá? E inseri naquele óvulo. Sabe? E o que acontece? Tem um embrião que eu introduzo uma terceira ovelha, tá? Ovelha C. E aí eu vou ter o clone, ó, lá de quem? Tchan, ovelha A. Por que da ovelha A? E nós temos o DNA da ovelha A. Tá? Quem doou o material genético verdadeiramente ou de fato foi a ovelha A. Elton, mas e aí? Aqui, né? E pergunta boa. Olha só, a Nalanda que gosta de me incomodar com essas perguntas aí. Aí, Nalanda, pega essa então. De quem seriam as mitocôndrias desse clone da ovelha A aqui? As mitocôndrias. O DNA a gente já viu, né? O DNA das células seriam, né, ovelha A, que doou o material genético diploide aqui. Tá? De quem seriam as mitocôndrias? Vamos ver. B, feito. Por que da B? Lembram que as mitocôndrias têm sempre origem materna? Mas materna é a A. Não, cara. Aqui doou o DNA. Aqui doou o óvulo. Então, a célula onde estão as mitocôndrias é da B. Ficou ligada, Ash? Ficou ligada, Nalanda? Deixa eu ver. Saiu já bonito. Se ligaram nisso aí? Então, toma cuidado, porque isso aí, assim, ó, isso aí, cara do Enem vai aparecer isso aí. Aí, vou te dizer, se cair isso no Enem, uma galera vai cair, tá? Vai cair por quê? Porque vai entender, é a mãe quem é? É a ovelha A. Vai errar. E, na verdade, a mãe, ou seja, a célula progenitora, a célula, tá? O material genético. A célula progenitora veio da B. Então, as mitocôndrias são da ovelha B, o material genético é da ovelha A. A ELTA e a C só serviu para nutrir, para desenvolver aquele embriãozinho. Tá? Então, vamos lá. Aqui, então, né? Ainda né, falando da questão da clonagem. Então, a clonagem pode ter 2 finalidades reprodutivas, que a gente viu ali, e a terapêutica, que a gente vai focar aqui agora. Tá? Então, a terapêutica para a obtenção de células-troncos para o tratamento de doenças. Tá? Exemplo, então, é pessoas com diabetes. Ó, célula da pele, óvulo humano, células-tronco. Aí tu vai lá nos embriãozinhos e tu acaba tirando isso aqui. Tá? O núcleo de uma célula, a pele como fibroblasto é colocada dentro de um óvulo humano cujo núcleo foi removido. Depois de 5 a 6 dias, então, tu tem lá
Um Ô, monte de... Elton, Fala. uma dúvida. A terapêutica seria, tipo, para aquela doença que a gente tem que entrar na medula e retirar um líquido? Não? A a a terapêutica, Nalanda, pode ser utilizada para qualquer tipo de doença. Tá? Qual é a doença que mais se testa hoje? Ainda é a diabetes. Tá? Porque é conhecida. Vamos lá. Poderia ser uma doença nervosa, por exemplo, Parkinson. Poderia. Poderia ser Alzheimer. Poderia. Tá? Embora sejam fatores diferentes, o que causa uma e outra. Tá? Mas poderia. Tá? Então, tu colocaria, vamos dizer assim, células novas no cérebro, mas a gente sabe que isso não é tão simples assim, porque qualquer situação no cérebro, né, ou no encéfalo como um todo, ele é complexo. Mas poderia. O que tem que ficar é o processo, é a finalidade. Lembra? Lembra que a biotecnologia ela tem um final, ela tem um porquê. Então, vamos lá. Eu fiz toda a técnica, percebam ó, que a técnica praticamente é a mesma, a da reprodutiva. Só que eu não quero gerar um novo Elton. Entende? Vamos supor que esse carinha aqui sou eu. Tá? Eu não quero gerar um novo Elton. Tá? Eu quero gerar apenas células que eu possa utilizar para tratar uma doença. Então, eu vou lá, pego um embriãozinho que supostamente estava se desenvolvendo ou em laboratório, porque a gente consegue desenvolver em laboratório, até blástula, até mesmo até gástula, consegue se desenvolver. E olha só, eu tenho as células tronco, tá? Extraídas, cultivadas para, olha lá, ó, formar, seja com aqueles genes ativos específicos, lembra da insulina, e injeto na pessoa, tá? E aí injeto lá onde no pâncreas, e aí tu vai ter um pâncreas produzindo, por exemplo, uma nova quantidade de insulina, entende? Ou, né, um outro exemplo, ó, o blastocisto é implantado no útero da mãe, o bebê, ao nascer, né, será um clone do paciente diabético. Tá? São duas situações. Aqui, ó, óbvio, né? Qual é o que se esbarra aqui, né? Aqui na clonagem terapêutica, é justamente a questão religiosa. Tá? A questão é aquela história que você já deve ter escutado um dia, brincar de Deus. Mas, na verdade, isso aí, se isso fosse liberado, imagina quantas doenças seriam, ou pelo menos se evoluiria em grande quantidade, né, para cura, entende? Só que aquela coisa, aí fica, né, nessa pendenga aí sempre da questão religiosa. Então, por isso que eu digo, ciência e religião, elas não podem se cruzar. Tá? Se eu consigo fazer isso aqui em laboratório, e eu estou falando para vocês que a gente consegue fazer, isso aqui não vai gerar um novo humano. Ah, mas partiu de uma fecundação, não sei o quê. Beleza, mas foi porque, sei lá, o Eltinho doou espermatozoides e a Mariazinha doou óvulos. Não teve ato sexual, não teve cópula, não teve relação amorosa, não teve casamento, não teve nada. Então, se isso pode ajudar a ciência, por que não fazer? Ah, isso é proibido em uma grande parte dos países. Ah, porque, claro, e aí vem um outro contraponto, não só o religioso, que é o contraponto, por exemplo, a quem isso também vai alcançar depois. Imagina que a gente conseguisse a cura tanto para o diabetes, ou a cura, por exemplo, para o Alzheimer, a cura, por exemplo, para esquizofrenia e uma série de outras doenças, tá? Principalmente as doenças degenerativas, né? As Ô, nervosas. Elton, Fala. tá, já que estamos nesse assunto, vai me explicar aquele negócio que eu te mandei do WhatsApp daquele doutor, que Mas não falou que... tenho que te explicar, entendeu? Isso aí é que assim, Ana Landa, por exemplo, assim, ó, Tá, mas eu quero saber, tipo assim, tá, se eu for fazer um exame de sangue, ah, eu vou fazer um exame de sangue detalhado, certo? Por que que daqui a uns tempos pode me causar AIDS, entendeu? Se hoje eu não tô, tipo, se eu faço um exame agora. tá aí, eu te É pergunto isso por que, quê? é isso, por isso que eu acho esse cara louco, porque os Não, cálculos dele não então tá, batem. então, tu chegasse aonde eu queria, né? Eu ainda falei, por favor, né? Botei aquele olhinho assim, olhando para cima, né? Tipo, porque não tem cabimento, entendeu? Assim, então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, tá, tu já foi a pedicure, manicure, tu já foi, né? Em algum momento da tua vida Claro, tu já claro, deve ter já ido, foi. beleza. Então, assim, ó, lá quando se tu não levou o teu, como é que se chama, teu alicate de cutícula, tu pode ter pego AIDS, entendeu? Então, ponto final. Eu, por exemplo, eu só faço barba, como vocês podem perceber, eu só faço barba, por exemplo, em barbeiro. E os caras usam, não é aqueles descartáveis, eles usam as lâminas aquelas. Ou seja, eu uso comigo, de repente pode usar com outro, não sei, mas normalmente eles trocam, mas vamos lá.
Provavelmente tenha lugares que eles usam uma lâmina para 2, 3 pessoas. Tu entende? E aí me deu aquele cortezinho, e aí de repente passou para outro, que passou para outro. E outra, não é só AIDS, é a hepatite. Então, assim, ó, se a gente vai levar ao pé da letra as coisas, então a gente pode pegar AIDS, sei lá, qualquer lugar. Mas num exame de sangue, o que acontece? Tu tá lá, tu vai, o material é todo descartável. Começa por aí, o material é todo descartável. Como é que tu vai pegar AIDS? Tu entende? Então, cara, é umas loucuras. Assim, o Brasil vive, infelizmente, a gente vive um processo há uns 4, 5 anos aí, um processo que é doentio, cara. Sabe? Desses dias aí que eu tenho passado em casa, final de semana mesmo, não fiz nada, só de cama. Tipo assim, cara, é doentio. Assim, ó, é todo dia, toda hora. Ô, Elton, tá aí, tipo assim, eu fui direto na fonte, né? Porque eu não ia acreditar naqueles repasses do WhatsApp. E eu fui no Instagram do cara e o cara confirma, só que por trás disso ele quer te vender um selo magnético. Olha essa ideia. Quer te vender um selo magnético. Eu falei isso pro meu pai, eu dava risada. Quer te vender um selo porque as radiações do selo inibem não sei o quê. Tá, então, tipo assim, eu tomei duas vacinas da HPV, tá? Então eu também vou pegar essa, mas como assim? Tipo, umas então, coisas assim, que não bate. Não, então, e o assim, cara realmente, Elton, foi formado na PUC. não tem Isso que foi o problema. que mais me surpreendeu, Mas sabe? Só que ele é Nalanda, cientista. Pra mim, cientista é se tu quase tudo pegar, louco, né? se tu pegar, por exemplo, essas pessoas que ficam jogando para cima várias coisas aí que a gente vê, e, por exemplo, na questão das vacinas, vamos lá, a questão da vacina, cara, tinha médico defendendo que tinha chip na vacina, cara. Tu entende? Eu vou te dizer, eu tô com 2 doses, tá? Tô com 2 doses da vacina. Eu peguei Covid ano passado e agora de novo, ok? Eu fico imaginando se eu não tivesse tomado a vacina. Ontem o cara, inclusive, falou assim, Ô, tá igual... Elton, aí entra outra questão, né? Que no caso, quem, tipo, acredita na Bíblia, fala que, tipo, uma doença nos últimos tempos vai matar muita gente, entendeu? Mas aí, Nalanda, isso aí... Aí que Isso aí tá, assim, entendeu? ó, Aí é vamos nisso lá. que eu fico pensando, tá? Imagina, Não, tipo, sei beleza. lá. Vamos utilizar a ciência para isso, né? Então, assim, ó, vamos lá. Que seja, tá? Pega a história. Tá? Se tu pegar a história de tempos em tempos, aparecem doenças que matam uma grande quantidade da população que vive no planeta Terra. Entende? Inclusive, vamos lá, dos dinossauros, nem sempre é aceito somente o impacto, aquele do meteoro, ok? Porque acredita-se que também tem uma outra linha de pesquisa importante, e não é fake news, entende? É uma linha de estudo evolutivo e tal, que acredita que tenha sido um vírus. Tu entende? Então, cara, a história se repete de tempos em tempos, percebe? De tempos em tempos. Ela se repete. Hoje, sabe que filme eu vi agora de tarde? Marighella. Vi ali na minha TV, vamos dizer assim, na TV Gato, né? Que aí já tá, recém lançaram antes de ontem, sei lá, final de semana no cinema, e ele já tá disponível, vi hoje de tarde. Cara, tu vê o filme, é a história se repetindo, eu tô te falando de 1968. Entende? Há 60 anos atrás, um pouquinho menos, vamos lá, 60, 50 anos, 55 anos atrás. Tu entende? A história está se repetindo agora de novo. Sabe? Então, assim, ó, aí de novo, por que a gente deixa isso acontecer? Porque, infelizmente, nosso país é muito inculto. E aí, quando eu falo inculto, aí, por exemplo, que nem fica esse WhatsApp aí circulando, esse cara, daqui a pouco as pessoas realmente estão acreditando nisso. Tu entendeu? Eu acho que eu contraí, inclusive, vou te dizer, foi o que o cara me falou, né? Ontem, ali, quando eu estive na UPA ali, que eu estava com dificuldade para respirar, mas ele falou que era estado nervoso, porque a minha oxigenação estava bem, graças a Deus. E aí, tipo assim, provavelmente eu tenha pego a variante Delta, só para tu ter ideia do nível que eu tô, tá? Por quê? Porque eu tive contato com uma pessoa que trabalha, né? Inclusive a UTI na Santa Casa foi fechada por causa da variante Delta. Tá? Só para vocês terem ideia. E eu tive contato com essa pessoa. E ela é uma das responsáveis lá, e ela também está em isolamento, e eu provavelmente deve ter contraído isso aí. Inclusive na quinta-feira da semana passada, quarta ou quinta-feira da semana passada. Então, assim, ó, óbvio, ano passado eu tive uma tosse, tal, me incomodou, beleza, mas passou. Eu tô com esses sintomas aí desde quinta-feira. Entende? Então, assim, ó, e vou te dizer, punk.
entendeu? Punk. Nada assim, de falta de ar, me deu um pouquinho ontem lá, mas que nem ele falou, cara, eu tava com a pressão 16/10. Aí tu vê que é ansiedade, entendeu? Você, sabe, tô nervoso, aquela coisa de querer sair de casa, na verdade, né? E não poder, eu não gosto de ficar dentro de casa. Então, é uma série de coisas. Então, tu vai trazendo. Então, vamos lá, para focar no que a gente estava falando. Então, a gente, por exemplo, quando a gente trabalha com ciência, a gente tem que entender que existe um processo, um estudo, ele pode ser mais rápido, menos rápido, ele pode demorar mais anos, demorar menos anos. Vamos pegar o exemplo da AIDS, né? O exemplo da AIDS. O exemplo da AIDS, por exemplo, a gente tem mais de, sei lá, 40 anos estudando AIDS e não se tem uma vacina, se tem medicações que hoje controlam, mas não tem uma vacina. Por quê? Porque o vírus tem um determinado tipo de comportamento, ponto. Esse, inclusive, é chamado de retrovírus, né? Ponto. Ele tem um comportamento, tá? E suas variedades. Então, e a gente aprendeu a conviver com ele. Hoje ele vive, entendeu? Hoje ele vive aí. O HPV, ele vive, entendeu? Tá entre nós. Assim como o Covid também vai ficar. Não pensa que o Covid vai sumir, não vai sumir. O Covid vai continuar existindo. Tá? Vai continuar matando, como mata a pneumonia, como mata a tuberculose, como mata a gripe, entendeu? Como mata malária, dengue, entende? Vai continuar matando. Isso é ciência. Agora, o que a gente faz? A gente produz medicações, a gente produz soros, a gente produz vacinas, que é justamente para evitar uma quantidade maior de mortes. Essa é a intenção. Entendeu? Quem dera a gente consiga a cura. Quem dera. Entendeu? Para o câncer, né? Para, sei lá, Covid, para várias outras, para AIDS. Okay? Quem dera. Quem dera. Ah, mas, às vezes, o processo não é esse, porque, às vezes, realmente não tem cura. E a gente tem que saber lidar com isso. Bom, né? Não vou entrar no mérito como é que nosso país lidou com isso, mas, tipo, entende? Então, assim, ó, tem países hoje que, cara, estão tudo normal. Eu vejo esses campeonatos aí de futebol, os caras, tudo, estádio lotadaço. Entendeu? Com 3, 4 mortes. Ó, veja bem, hein? 3, 4 mortes no país inteiro. Só no Rio Grande do Sul ontem foram 38. Só no Rio Grande do Sul. Entende? Assim, mas nosso país é maior. Aí tudo, sabe, tudo a gente quer justificar, qualificar ou equiparar. Cara, tá morrendo gente. É que assim, ó, só vai, sabe, quando é que a gente vai sentir assim que realmente o Covid mata? Quando for alguém perto da gente. Entende? Enquanto não for ali o vizinho do outro lado da rua, que tu conhecia assim de vista, ou a avó de uma conhecida tua, ou não sei o quê, tá tranquilo. Aí a gente só vai cair a ficha quando for assim, pô, foi meu pai, a minha mãe, né, o meu irmão, aí cai a ficha, entende? Putz, a gente podia ter feito diferente. Elton, mas me diz uma coisa assim, tá, e existe como a gente desenvolver, tipo, um vírus dentro do nosso corpo, tipo o HIV daqui a anos? É isso que eu fico... Não existe, eu acho, né? Como fazer o quê? Tipo, desenvolver um vírus do HIV tomando essas vacinas, mas daqui a uns anos o vírus desenvolver. Bom, vamos lá, é só tu pegar as características gerais do vírus, que eles precisam de material genético próprio. Eles não têm metabolismo próprio. Então, eles precisam invadir a célula. Se eles não têm um metabolismo próprio, como é que eles vão conseguir? Simples assim. É por isso que os vírus são utilizados como vetores. Por que não é utilizado uma bactéria? Por que não é utilizado um fungo? Primeiro, porque eles não são específicos, começa por aí. Entendeu? E eles não entram na célula. Uma bactéria não entra na tua célula. Um fungo não entra na tua célula. Um protozoário, um verme não entra na tua célula. Quem entra na tua célula são os vírus. Então, o que a gente quer? A gente não quer levar um gene. A gente não quer levar uma característica para aquela lá? Queremos. Beleza. Então, aí eu vou introduzir aquele gene específico que eu quero. Então, vou pegar um vírus que ataca o pâncreas, vou tirar o material genético dele e vou colocar o gene da insulina. O que ele vai fazer? Ele vai atacar o pâncreas, vai entrar no pâncreas, e aí, ao invés de ele fazer o que ele faria, se multiplicar e destruir o pâncreas, ele vai liberar o quê? O material genético, ou seja, o gene da insulina, para que seja incorporado ao material genético das células do pâncreas, para que aí o pâncreas passe a produzir insulina. Entendeu? É a mesma coisa, eu pego um vírus HIV aqui, tá na minha mão, tirei o DNA, o RNA dele, aí coloquei os genes da insulina. Olha só, coloquei o gene da insulina. Tu vai pegar HIV? Não tem como, porque ele está sem o material genético próprio dele. Tu entende?
Ele não tem como se multiplicar. Ah, mas se um dia... Não tem como, cara. Não viaja. Porque ele não tem o material genético dele. Por isso que a gente chama de vírus atenuados ou de vacinas atenuadas. O que é uma vacina atenuada? É uma vacina onde contém o vírus, né, aonde ele não possui o material genético. E se ele não possui material genético, como é que ele vai se replicar ou se reproduzir? Não tem como. Simples assim. Pensa, eles precisam de células. São parasitas intracelulares obrigatórios. Então não tem como ele fazer isso. Impossível. Mas se houver um erro no laboratório... Aí tu está vendo aí a teoria do caos, né? Se a gente vai perguntar em tudo que é erro, medicação, não sei o que, vacina, não sei o que, então a gente não faz mais nada. Inclusive não come mais nada. Entende? Então vamos ficar em casa, trancado, ou vamos para o meio do mato, plantar nossas comidas lá, nossas coisas lá, porque, tipo, a gente não faz mais nada, porque se tiver contaminação, se tiver, claro que pode acontecer. Por isso que algumas pessoas, inclusive, tiveram o quê? Tiveram reações à vacina. Entende? E outras não. Simples assim. Por quê? Porque cada organismo recebe de uma determinada forma. E essa determinada forma, de novo, varia de acordo com o indivíduo. Por isso, olha aqui, ó, vou voltar aqui, ó. A gente fala de clones, a gente fala, por exemplo, como se todos os indivíduos fossem iguais. E não somos, entendeu? Mas morreu uma pessoa lá no Nordeste por causa da vacina. Tem reação, uma em quantas que tomaram? Nós já estamos hoje com mais de 100 milhões vacinados, né? Então, assim, ó, uma morreu por causa da vacina. Tu acha que isso, em 100 milhões, tu acha que isso é significativo? Matematicamente falando. Esquece obviamente, a família da pessoa que morreu. Mas tu acha que isso matematicamente é significante? Pergunta lá pro Filipão, o que ele vai te dizer. Uma em 100 milhões? Óbvio que não. Tipo, tu até desconsidera. Então é isso, tu entende? Então, assim, ó, aí, de novo, aí são conceitos epidemiológicos, que aí a gente trabalha isso muito na biologia, trabalha isso na medicina, né? Trabalha na enfermagem, que trabalha bastante com isso também. Nutrição, questão da obesidade. Aí tu vai trabalhar com números, entende? Tu vai trabalhar com números, tu vai trabalhar com uma série de fatores que vão influenciar para mais ou para menos. Que fatores são esses? Né? Por que as pessoas estão morrendo de tal coisa agora? Por que as pessoas estão mais em depressão? Por que as pessoas estão isso? Então, tem alguma coisa que vamos dizer assim, que influencia isso. Vamos lá? Por que as pessoas que tomaram a vacina X têm mais reação? Aí, tem que ver por causa da forma, porque, na verdade, está inserindo um outro vírus com um material genético de um outro vírus. Então, se tu nunca teve contato com o vírus da cápsula, vai desenvolver uma reação normal. Entende? Processo normal. É que, obviamente, nenhum de nós lembra. Mas eu sou pai, entende? Eu lembro do João Pedro. Então, por exemplo, vocês quando tomaram a tríplice, vocês tiveram febre, choraram à noite. Vocês quando tiveram, por exemplo, sair os dentinhos, vocês choraram, incomodaram os pais de vocês, etc, etc. E aí? Naquela época não se questionava a vacina. E aí por que agora se questiona? Entende? Cara, a vacina está salvando. Olha só, os números eram lá de quase 2.000 pessoas morrendo por dia para 300. Eu não sei quanto é que é, mas vamos lá, um número bem menor hoje. Então, você está vendo? Tá fazendo bem, não está fazendo mal. Tá fazendo bem. Mas continua gente morrendo, gente que inclusive tomou as 2 doses, que nem eu escutei de uma enfermeira. Não sei que. Tá aí, tu prefere, por exemplo, mas que nem me disseram, aí tá lotadaço de novo. Lotadaço de novo, tem em Rio Grande, só que não se fala nada. Entende? Porque se tem uma política hoje de esconder as coisas, para deixar tudo aberto, etc, etc. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar e tal, mas, por exemplo, ontem mesmo lá na UPA, quando eu fui lá, olha, sem mentira nenhuma, eu contei 24 pessoas só na partezinha ali que ficavam as pessoas com suspeita, com síndromes gripais. 20 e poucas. Passei 2 horas e 47 minutos. Entende? Então, só para tu ter ideia, para ser atendido totalmente, entendeu? Ia, não sei o que, voltei, aí fui de novo, aí voltei, aí fui fazer o teste. Outro teste. Então, são essas coisas assim, sabe? As políticas, infelizmente, o negócio se tornou uma coisa muito política, sabe? E isso é muito ruim, porque cada eleição que a gente tiver vai ser sempre isso, entende? Quando era para ser a coisa mais natural,
Pessoal, nunca ninguém, tu acabou de me dizer, tomou 2 do HPV. Nunca ninguém questionou. Nunca ninguém questionou. Ah, Elton, mas precisa se questionar. Cara, realmente precisa se questionar, mas não com esse áudio, né? Que foi o que tu me perguntou no início lá, do cara dizendo que tu fazer exame de sangue, ou tu fazer não sei o que, tu vai pegar AIDS. Pô, por favor. Não existe, cara. Não existe. Entende? Então é aquela coisa, como eu te falei, tu pode pegar AIDS de novo, com um alicate de cutícula. Entende? Ou com uma amiga tua que tá aí, foi na tua casa te visitar, e aí compartilhou lá contigo, me presta aqui para tirar um cantinho aqui e tal. Não. Pronto. E aí tu não sabe que a pessoa tem AIDS, ou alguma pessoa foi te visitar e tal. E aí pronto, é isso. Então, assim, ó, são essas coisas assim, ó, cara, ciência é ciência, tá? Então, assim, dizer, porque eu vou falar, que nem tu falou, aí tu vai lá, abre o Instagram do cara, tu abre o Instagram do cara, o cara tá te vendendo um negócio que evita tu pegar. Não preciso dizer mais nada, né? Então, são essas coisas assim. Então, quer compartilhar silêncio? Compartilha de graça, então, né? Faz, inventa. Que pesquisa tem sobre isso? De novo, que pesquisa tem sobre isso? Nenhuma. Entende? Então, é chover no molhado. E daí, quando a gente chove no molhado, aí dá essas coisas. Bem bonitas. Acho que deu por hoje, né? Até cansei. Tranquilo?